sentido homem e mulher. E quando nós estamos falando de aliança, nós estamos estudando os direitos que nós temos e que, por não conhecermos, nós passamos a perder estes direitos. Nas minhas andanças, eu deparei com um fato que me surpreendeu. E eu gosto sempre de anunciar o reino, colocando os acontecimentos para que fique mais fácil de você compreender a palavra de Deus. Atendendo pessoas, uma das pessoas que eu estava atendendo por aí, ele me contava de um relato que foi surpreendente. Ele era o filho único e o pai dele tinha conquistado uma soma de dinheiro e com a mesma comprou, tinha um capital muito grande por aí, enfim, era uma fazenda. Mas alguns grileiros, pessoas espertalhões, entraram nesta terra e começaram a plantar e etc. E sem documentação alguma, foi passando, e este dono da terra, ou que era realmente o dono, só tinha um filho. E este filho não tinha muito conhecimento deste capital que era dele. Mas em conversa, em passeios, na casa de uns amigos, foi descoberto essa fazenda, esse terrenão aí parado. Esse era de um tal fulano, assim. Esse homem veio aí, comprou isso e nunca mais voltou, está abandonado. E nessa conversa, esta pessoa descobriu que este fulano que tinha comprado e nunca mais tinha voltado era o pai dele. Só que o pai dele não existia mais, o pai já havia falecido. E este jovem rapaz era um advogado. E ele então começou a batalhar em cima lá da receita, enfim, atrás, como advogado. Ele levantou tudo. Ele acabou descobrindo que todo aquele valor, toda aquela propriedade, era uma herança dele, que estava nas mãos de pessoas que foram trabalhando e foram tomando posse. E quando ele então foi para cima, ele descobriu dos direitos que ele tinha naquela propriedade. É exatamente isto que acontece quando se fala de aliança com Deus e os homens. Talvez você não saiba, mas quando o Senhor Jesus nos libertou, quando Ele subiu na cruz, Ele conquistou um valor em cada um de nós. Éramos desvalorizados, porque não tínhamos como ressarcir o preço que o nosso adversário, o inimigo, cobrava de cada um de nós. Deixa eu ver se eu me explico. Quando uma pessoa peca, ele erra. O pecado é um erro. Porém, pelo erro, sempre vai haver uma sentença. Se você, pode ser até por uma infração cometida, se você sair da sua reta e bater em alguém, você está errado. Você não fez propositadamente, não foi porque você foi barbeiro, errou a estrada, foi um lapso. Seja por que for, se você bateu em alguém, a lei vai sempre determiná-lo. Você vai ter que pagar por aquele erro. E esta derrapada
os nossos primeiros pais deram. Adão e Eva erraram. Eu até digo que não foi propositalmente, mas erraram porque foram enganados. Para o adversário, não tem, ele não quer saber, ele quer saber de ter direito em nós. Pelo erro entrou o pecado, e pelo pecado foi imputada uma sentença. Quando o nosso adversário conseguiu em nós filtrar o projeto dele, ou seja, o pecado, ele então se sentiu no direito de nos ter. Porque quando eu peco, eu estou tendo propriedade do adversário. E o pecado foi tanto que nós não tínhamos mais como pagar esse pecado. E isto foi ficando uma dívida impossível de ser paga. Aí então só tinha dois caminhos: ou vencer uma guerra contra o nosso credor, ou dar a nossa vida a ele. E ele então foi fazer exatamente o que qualquer um credor faz. Você vai numa loja e compra e não paga, o dono da loja vem para cima de você, e ele não quer nem saber, ou você paga ou você vai preso. O dono vai fazer alguma coisa para receber. O inimigo passou a ser dono da humanidade na terra, e porque ele era dono, ele fazia o que ele queria da humanidade. O que ele faria? Ele jogava divisão, ele jogava homossexualismo, ele implantava o lesbianismo, a opressão, o medo, a tortura, a vingança, a morte. E as pessoas não tinham mais como sobressair desta situação. Até que foi por Deus enviado alguém para tomar a nossa defesa. E este alguém, que é Jesus Cristo, tomou a minha, a sua e a nossa defesa. Um dia, eu estava em um pequeno barzinho, onde eu estava comprando algum salgado para a minha viagem. E eu me deparei com um episódio que me comoveu. Uma senhora tinha chegado com 2 meninos e comprado alguns salgados, e também junto um refrigerante. E ela empacotou aquilo e começou a enfiar a mão no bolso. Enquanto o balconista atendia ela, eu estava aguardando. E ela desenrolou um lencinho, e tudo que ela tinha dentro daquele lencinho era R$1. Mas só a latinha de coca já é R$1, mais os 2 salgados. E o dono do bar dizia: minha senhora, o teu dinheiro não dá para comprar tudo que você pediu. Ah, mas eu achei que eu tinha pegado mais dinheiro. Eu só estou com este R$1. E um dos menininhos já estava comendo o salgado, e de olho naquela lata de coca. Aí o dono do boteco diz: faz o seguinte, como ele já mexeu neste daí, você devolve a lata de coca, e o outro salgado, e o outro salgado, e o doce, e vocês repartem, porque teu dinheiro só dá para pagar isto. E a velha foi tentar pegar dos menininhos, eles gritaram: não, esse é meu, esse é meu. E ficou uma coisa desagradável, e eu de lado vendo. O meu coração não suportou a cena. Eu mandei que ele somasse, e ainda peguei mais de uma latinha de coca cada um dos meninos, e para a senhora, e disse para ela: pode deixar que a sua dívida eu pago, pode ir em paz. Aquela senhora
não tinha palavra. Deus te abençoa, Deus te dê muita paz. E eu comecei a refletir. Me abençoou dos pés à cabeça e sobressaiu com aquelas crianças comendo aquele salgado. E lá dentro do meu coração, eu comecei a meditar. Irmãos e irmãs, se naquele momento eu tomei a dívida daquela mulher, claro que nem se compara a nossa dívida com o nosso adversário. O nosso Senhor, Ele veio exatamente nesta terra para tomar a minha causa, para tomar a minha condição. E o que Ele fez? Quando eu estava na situação mais caótica da minha vida, quando eu já não tinha mais como valorizar a minha vida, quando tudo para mim já não tinha mais sentido, e o que eu tinha de argumento para contrapor toda uma situação iminente em mim, vamos imaginar que seria R$1 contra um preço exorbitante que o meu adversário cobrava. Foi neste exato momento que o Senhor chegou e tomou a minha causa, me justificou diante de Deus e me libertou das dívidas que eu até então tinha com o meu adversário. Cristo pagou a minha dívida. Amados, isto significa este direito de aliança. Porém, vamos estudar na palavra de Deus quando se cumpre e quando não se cumpre a aliança. E muitas pessoas que têm sido desprotegida, podem correr o risco de não estarem em conhecimento desta aliança, ou estar em conhecimento da aliança, mas não estarem com ela em dias com o Senhor. Deus escolhe Saul, Deus também escolhe Davi. Deus faz Saul um rei, Deus faz Davi um rei. Mas nós vamos perceber que estes ambos, um obedece e outro não obedece. Entre os dois, Deus coloca o sacerdote Samuel. E nós vamos averiguar a perda, o prejuízo que se tem quando não se tem concordância com a ordem estabelecida de Deus. 1 Samuel capítulo 15. Samuel, pode acompanhar a leitura comigo. Disse a Saul: o Senhor enviou-me para que te consagrasse rei de seu povo de Israel. Ouve agora o que diz o Senhor. Aqui o relato está entre o sacerdote Samuel e o rei de Israel, a quem Deus quer colocar à frente de um povo. Gente, vocês guardem os temas porque eles são maravilhosos. Mas como é que Saul poderia estar à frente de um povo se ele não estivesse consagrado a uma ordem estabelecida de uma hierarquia vinda do próprio Deus? Estar à frente de um povo não significa estar simplesmente à frente do povo. Os grandes prejuízos hoje e as grandes destruições hoje em todos os setores é porque muitas pessoas não se colocam diante de seus argumentos e dos seus direitos, e acaba então perdendo a
consagração. Amados, para você, por exemplo, formar uma família, quando você pensa num casamento, você tem que pensar em várias coisas ao mesmo tempo. A primeira dela é a comunhão com uma outra pessoa. Mas deixa eu te dizer, como é que você pode comungar uma outra pessoa se você não comunga um sacramento que te dá direito de entronização a outra pessoa? Você percebe na palavra de Deus que antes de Saul estar diante do povo de Israel, ele precisava ser consagrado. Consagração quer dizer homem de aliança. Quer dizer eu ter direito e ao mesmo tempo autoridade. Não uma autoridade redigida pela terra, mas uma autoridade redigida pelo céu. Como é que eu posso ser um pai se eu não entendo de Pai celestial? Como é que eu posso ser um varão que vou construir um reino, família, se eu não tenho a consagração deste reino de família? Então eu posso ter toda a formalidade, pode ser uma coisa formal, eu colocar um terno, uma gravata, vestir de noivo ou de noiva, bem branquinha, ter um buquê que representa a coroa que você vai levar no altar, daquela tremenda vitória. Que vitória é essa? Conquista que você teve. Você conquistou um rapaz, você conquistou uma menina, e tenha certeza, foi batalhado, foi passado por momentos difíceis. Então você vai levar os dois sentidos, a coroa, o buquê, e vai levar também as alianças, que é o contrato que você tem entre Deus e o homem. Para isto, você tem que passar por uma consagração, e esta consagração, segundo o livro dos Números, é o sacramento. Sacramento quer dizer direito de cidadania no poder do reino de Deus. Saul precisava ser um rei, mas para estar à frente do povo ele tinha que estar sendo consagrado. E veja que a Bíblia diz assim: fala o Senhor dos exércitos, vou pedir conta de Amaleque do que ele fez a Israel, opondo-se no caminho quando saiu do Egito. Amaleque já tinha denegrido, e por isso Deus já estava colocando outro no lugar. Mas eu preciso concluir esse tema para você entender. A Bíblia conta no versículo 3, 1 Samuel 15, 3. Por isso é bom, se você não tem Bíblia, amanhã você adquira. Vir no retiro sem Bíblia é vir descalço, porque se você tem a palavra de Deus, você acompanha os textos. É uma maravilha, mesmo que você não entenda, mas você fica, você vai treinando. A Bíblia nos conta, versos 3: vai, pois, fere Amaleque e vota ao interdito tudo que lhe pertence, sem poupar nada. Matarás homens e mulheres, crianças e meninos de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deixa eu dar uma explicação. Porque quando você escuta Deus dizendo vai matar, você vai se assustar. Ué, mas então matar? Pode Deus estar mandando matar? Deixa eu fazer um parêntese aqui, para você nunca mais esquecer isto. Abra teu entendimento. A palavra morte tem dois sentidos, não esqueçam mais disto. A palavra morte tem dois sentidos, e a pedagogia da morte tem 3 canais. Deixa eu te repetir. A pedagogia da morte, em outras palavras, a função, o trabalho da morte, é 2 sentidos.
E a sua origem são três. Deixa eu ver se eu te explico. Existe uma morte física, existe outra morte espiritual e existe outra morte da alma. Aonde essa família da morte entrar, ela vai criar problema. Mas tem um tipo de morte entre essas três que ela não mata o corpo continua vivendo, ela vai matando o espírito, para tirar a ação do espírito e te deixar você só na ação da carne. A carne agindo sem o espírito, ela fica uma miséria, ela fica deslocalizada, ela perde o seu ânimo. A carne não tem como agir, porque ela não teria nenhuma forças se ela não fosse ressarcida pelo Espírito. A Bíblia diz que é pelo Espírito que pode ponderar. Em outras palavras, é pelo Espírito que eu vivo. Mas vamos lá. No Antigo Testamento, quando se estava falando de morte, estava falando exatamente de separar o homem da presença de Deus. Como o homem não tinha o Espírito de Deus dentro dele, para separar o homem da presença de Deus, teria que matar o homem. Estaria matando simplesmente um corpo. Como o homem não tinha espírito, era como matar um porco, matar um boi, matar uma vaca. Não tinha nenhum, só deixava de existir um corpo a mais. Os sentimentos, aquele vínculo que hoje se tem, não havia no passado. Porque o que é que ronda, o que é que inspira, o que é que age nos dois sentidos, bem e mal? É o Espírito. Você nunca viu um homem voando no ar, mas o Espírito do homem voa no ar quando ele não está vivo para Deus. Como esse tipo de situação não acontecia no Antigo Testamento, para tirar o mal do meio do homem, teria que matar o homem. Então, quando estaria matando o homem, estaria fazendo uma limpeza das coisas erradas que o homem fazia, e estaria construindo uma nova geração sem aqueles defeitos. Maleque começou a desobedecer a Deus e a desobedecer às ordens estabelecidas por Deus. Como é que pode ficar então agora uma família que não obedece à voz de Deus? E você sabe, aonde tem uma pessoa que não caminha segundo Deus, ele põe a perder tudo a ele, tudo o que com ele convive. A Bíblia diz em Isaías, em 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Deus não queria má costume, má conduta, má procedimento. Então ele pediu: mate todos. Então entenda agora as dimensões da morte: física, espiritual e a separação de Deus. Então Deus queria separar uma situação que criava problema na presença dele. Amados, então teria que eliminar. Mas Saul, infelizmente, quando ele recebe o seu reinado, ele junto com o seu reino recebeu também o quê? O poder. E o perigo hoje, e sempre foi e sempre será, é quando o homem se julga poderoso.
Deixa eu fazer um parênteses aqui para te explicar. O poder vem da onde? O poder vem do poder. Se nós pegarmos duas estruturas, e duas estruturas poderosas, nós vamos ver o quê? Vamos tentar pegar uma marreta do mesmo peso e batê-la uma com a outra. Os tenidos vão ser iguais, porque tem o mesmo peso, o mesmo tamanho e o mesmo aço. E bater ferro com ferro é bater ferro com ferro. O poder e as estruturas de Deus, e o poder e as estruturas do inimigo, sempre entra em contradição a pedagogia de um com a pedagogia do outro. Porém, Deus é mais e tem maior poder. O que Deus fez? Pegou o poder dele e transferiu no homem. E pediu que o homem cuidasse desta terra e andasse nos seus caminhos e obedecesse às suas leis, que o homem sempre teria um poder de Deus para reinar. E foi o que ele fez, tanto para Acabe, como para Amaleque, ou melhor, como para Saul, como para Samuel, e de igual forma, cada um no seu setor, mas cada um com o seu poder. Saul pega seu poder e, ao invés de usar o poder de rei para Deus, ele não fez isto. Por que ele não fez isto? Porque ele preferiu as coisas do mundo. Amaleque vem com um projeto que desagradava a Deus. Já expliquei, então esse projeto não pode existir, tem que ser acabado. Para enfrentar esta situação, o convocado é Saul. Saul vai e combate o que foi preciso combater, mas ao invés de eliminar tudo o que era de Amaleque, ele não o fez. Vamos aos estudos, versículo 4. Saul comunicou isso ao povo e fez o seu recenseamento em Telaim. Havia 200.000 homens de Israel, 10.000 de Judá. Saul avançou até a cidade de Amaleque e pôs-se emboscada no vale. Disse aos sineus: retirai-vos, separai-vos dos amalecitas, não suceda que eu vos envolva com ele no massacre, porque trataste bem os israelitas quando saíram do Egito. E os sineus separaram dos amalecitas. Saul bateu os amalecitas desde Évila até Shur, que estava ao oriente do Egito. Tomou vivo Agag, rei de Amaleque, e voltou todo o povo ao interdito, passando ao fio da espada. Esta palavra, voltando ao interdito, pegou tudo. Interdito, o que é? Um atrapalho na vida. Então tudo que atrapalha na nossa vida é um interdito. Uma enfermidade na sua família é um interdito. Um vício maldito na vida da tua família é um interdito. E Amaleque trazia muitos interditos. Então tinha que arrancá-lo tudo isso, abatê-lo tudo isso e combater. E foi isto que Saul começou a fazer. Mas quando ganha a vitória, não por ele mesmo, mas porque Deus estava com ele, ele começou a fazer as coisas da sua cabeça e não segundo as ordens
de Deus. E a Bíblia conta no versículo 9: mas Saul e seus homens pouparam Agag, assim como o melhor do rebanho miúdo, e do grande animais cevados e os cordeiros, e tudo o que havia de melhor. Não quiseram votá-lo ao interdito, só exterminaram o que era ordinário e sem valor. Amados, aí está o erro. Você não iria entender isso nunca se eu não te explicasse, mas eu vou te explicar para você entender. Hoje a história é a mesma coisa, só que com outros ingredientes e com outra raça de gente. Amaleque aqui tem como representação as coisas mundanas ou indústria de pecados. Na classe de Amaleque não tinha problema o adultério. Na classe de Amaleque não tinha problema a injustiça. Na turma de Amaleque não tinha problema o homossexualismo, o lesbianismo. Irmãos, na turma de Amaleque não tinha problema tapear os outros, passar os outros para trás. Então esta classe ia tomando conta de Israel. Porém, o que fez Saul? Saul entrou na onda de Agag, que era um sucessor de Amaleque. E quando Agag viu que seu comando estava sendo abatido e que Amaleque já tinha sido derrotado, e eu devo dizer outra coisa a vocês, como funcionava aquele tempo. Tudo era para o cabeça, para o rei. Quem levantasse um reinado e conseguisse vencê-lo, ele era rei. E ele era respeitado como rei, porque venceu. Venceu é rei. Rei quer dizer gente que conquistou um reino, um território. E Amaleque conquistou este território, só que ele não cumpriu mais as leis de Deus e fez a sua ideologia. E começou a se sentir como deuses na terra. E por este ato espertalhão, Deus convoca um outro povo e disse: vai combater esse povo. Então hoje, trazendo para a ideia hoje central, nós podemos ver a mesma história no meio do povo. Nós vamos ver aquele povo que não tem dificuldade de pecar, aquele povo que joga a sua vida nos mais promíscuos atos de sexualidade, de bebedeira. Nós vamos ver uma classe de gente que não tem dificuldade em casar, descasar, está casado com uma esposa, vai arrumar outra mulher, ou casado com o marido, vai arrumar, e sucessivamente, e não está nem aí com a educação, não está nem aí com a credibilidade do Evangelho. É pessoas que estão de pé, mas morta por dentro. E isto era Amaleque. Mas você encontra hoje pessoas como Agag, que era sucessor de Amaleque, que vai ter uma aparência bonita, vai estar bem arrumadinho, bem trocado, bem vestido, e até aparenta uma pessoa de sociedade, até reza, vai à igreja, mas vai lá na igreja, sai da igreja, é uma peste, faz tudo ao contrário, tapeia, passa para trás, rouba, mente, engana, e tudo para esta pessoa é o poder e o lucro. Quando Agag viu Amaleque, seu patrão, sendo abatido pela turma de Saul, veja o que ele fez: uma negociação com Saul. E começou em uma conversação que vai relatar lá em Macabeus depois, em Crônicas, que ele começou uma conversa e Saul entrou na conversa de Agag.
E a ordem que ele recebeu de Deus era para eliminar todo o que era de Amaleque. E tudo que era de Amaleque para Deus não prestava, não servia. Era bonito, era tenro, era uma coisa assim que enchia os olhos, mas não era de Deus. E como Deus não gosta de usar o que não é dele, o que não é de Deus ele não põe a mão. Simplesmente Deus disse a Saul: você abate, você passa o fio da espada, você elimine tudo isso e lance tudo ao fora, e nada do que é de Amaleque. Como vocês viram ali, tudo que é de Judá avança sobre eles e mata homens, mulheres, criança, menino de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Está ali no versículo 3, finalzinho do versos 3. Acabe com tudo. Nem as crianças, nem boi, nem mulher, nem jumento, nada que pertença a Amaleque eu quero junto de vocês, nada. Mas veja o que aconteceu lá pelo versículo 9. Mas Saul, versos 9, mas Saul e seus homens pouparam Agag. E não era para ter poupado. O que é poupar? Não expulsaram, não eliminaram ele, conforme a palavra de Deus tinha dito. E o que ocorreu? Versículo 10, a Bíblia conta: o Senhor disse a Samuel: arrependo-me. Gente, essa palavra é muito forte. Arrependo-me de ter feito rei a Saul. Ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Queridos irmãos, telespectadores que me ouvem através desta fita, nunca você poderá vencer o que é lançado contra você, contra a sua família, se você não estiver em aliança com Deus. Se você não tiver em comunhão com Deus, você pode morrer de rezar, você pode morrer de fome jejuando. Deus não responde se você não estiver em aliança. E deixa eu dizer por que Deus foi tão enérgico assim, porque Ele foi tão severo. Porque quem está fora da aliança não tem a quem prestar homenagem, não tem a quem reverenciar. Oh, meu querido, por que quando você compra um terreno, a primeira coisa que você faz no teu terreno é colocar um muro, um portão e um cadeado? Porque aquela propriedade é restritamente vossa, e porque é vosso, você quer cuidar. A aliança de Deus conosco foi isto. Eu não sou um qualquer um, você não é qualquer um. Você é um homem aliançado com Deus. Eu não sei se você entende o que quer dizer homem de aliança com Deus. Não é a mesma coisa de ser homem católico, ou de ser evangélico, ou de pertencer à igreja tal ou igreja tal. Como nós somos católicos, apostólicos, romanos e ao mesmo tempo marianos, muito mais temos que entender de aliança, muito mais. Muito mais. Então Deus resolve fazer uma proteção, fazer um lugar para te colocá-lo dentro deste lugar,
para que não ocorra perigo dos amaleacitas te invadirem, de Agag te tapear. O que eu estou lhe ensinando? O direito que você tem em Jesus Cristo sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Quando eu aprendi isto, quando eu descobri isto na minha vida, a minha vida deu uma volta de 100 graus, de 1000. Irmãos e irmãs, eu começo a pregar o Evangelho hoje sem nenhuma sombra de dúvida, e até então eu não anuncio um Evangelho para ter gente comigo, não, eu quero te capacitar para você ser homem de aliança com o Senhor. Eu não estou preocupado se vão querer depois caminhar comigo ou não caminhar comigo. Eu quero que você caminhe com o Jesus Cristo e com a tua igreja, mas com o direito de igreja, com o direito de família, com o direito de cristianismo, com o direito de vitória. Nós devemos tomar consciência que a nossa derrota, nosso castigo, a nossa maldição, o nosso sofrimento, ele já foi encravado na cruz. Ele já está lá como paga, além do que o nosso adversário pediu. Você tem que tomar consciência que você é resgatado, você é libertado. E amanhã, quando nós pregarmos sobre o resgate vosso, você vai ver que você pode estar como aquele companheiro que eu encontrei nas minhas andanças, que tinha uma fortuna perdida, mas quando ele foi atrás do que era dele, ele tomou posse de toda a sua fortuna. O que estás fazendo, meu irmão, que você ainda não tomou posse da sua fortuna em Jesus Cristo? Diga glória a Deus. Você precisa entender isto. Fale para o teu irmão, você tem que entender isto. Você sabia que você tem poder sobre a tua, que não é tua, mas sobre a tua enfermidade? Você sabia que você pode fazer o inferno ajoelhar aos teus pés? Você sabia disto? E você tem este direito, irmão, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é preciso que você tome isto, o mesmo, não é outro. Aquele Espírito que entrou lá no ventre de Nossa Senhora e fecundou Cristo, aquele Espírito que desceu lá, quando Samuel ungia Davi e Saul, aquele Espírito que desceu lá no cenáculo com os apóstolos, aquele Espírito que foi lá dentro da sepultura e ressuscitou Jesus dos mortos, é esse, sem diferença alguma, é o mesmo que Cristo deu para você, para mim, para nós. É o mesmo, gente. Só que está tendo um problema. Nós não estamos tomando conhecimento disto. Nós não estamos entendendo isto. E eu vou te dar todas as pistas necessárias para você tomar posse disto. Você não volta do jeito que você veio, se você tomar posse, se você aceitá-lo. Nem importa se você tem caminhada, se é o teu primeiro dia, se é hoje o teu primeiro encontro, não importa isto. Estas escalas de encontros somos nós mesmos que às vezes criamos como obstáculo no crescimento, no desenvolvimento. Quantas pessoas que às vezes vão pregar e começam assim: isso eu não posso falar, porque isto é para o reencontro, isto é para a gente mais compreendida. Isso tudo é utopia.
Não, a palavra de Deus, ela não tem escala, nem maior nem menor. A palavra de Deus sempre foi a mesma e não teve moleza. Quando aquele jovem milionário disse: "Oh, meu bom mestre, o que eu devo fazer para te seguir?" "Oh, você olha para os mandamentos, meu filho." "Sim, mas eu já conheço os mandamentos, eu sou um grande estudioso da lei e eu conheço." "Pois bem, tudo você conhece, mas uma coisa te falta. Vende o que você tem, dá aos pobres, vem e me segue." E o camarada endoidou e disse: "Não, eu estou tentando te explicar que a doutrina foi a mesma." E o camarada deparou pela primeira vez com Cristo. E Cristo não abriu mão: ou venda tudo que tem e me siga, ou fica com tudo que você tem e me abandona. Não tem meia medida. Nós que formamos, nós pegamos Cristo e dividimos em pedacinhos. Então, para quem sabe mais, um pedacinho maior. Para quem sabe menos, isso é utopia. Isto é desconhecimento da palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus é uma só. Então, se é o teu primeiro retiro, se você está me ouvindo lá em casa, presta atenção que é para você também. Nosso irmão Saul fez a maior besteira, popou Agag. Mas deixa eu desvendar um pouquinho isto, para tirar o véu dos seus olhos, e também do meu, é claro. Agag aqui representa aquele tipo de homem que pisa em 2 barcos. Enquanto estava sendo remunerado com Amaleque, ele estava com Amaleque. Quando ele sentiu o seu trono ameaçado, o que ele fez? Ele caiu pelo lado de Saul. Era um vira-lata. Diga para o irmão do teu lado: você também é um cristão vira-lata? Fala para ele. E o nosso mundo está cheio desse tipo de cristianismo, de um tipo de gente que, se ele está na coordenação e todo mundo bate na costa, ele está com a coordenação. Mas se de repente alguém deu-lhe um pontapé, ele já corre a achar um lugar aonde ele é protegido. E o Senhor Deus não protege hipocrisia. Diga isto para o irmãozinho: Deus não protege hipocrisia, meu filho. Fala para ele, fala, senão ele não escuta, dá uma cutucadinha. Se for hipócrita, não está na aliança. Diga lá para a turma também, lá atrás, diga para quem estiver nos ouvindo: Deus não é Deus da hipocrisia. Vamos falar isso bem alto: Deus não é Deus, Maria, da hipocrisia. Deus é Deus de Israel. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de poder. E se você está sentindo no coração, você diz: glória a Deus. Nós precisamos entender isto. Mas Saul entra em um beco sem saída. Diga: quando você vai com hipocrisia, fala para o irmão, você entra em beco sem saída. Você entra em lugar que você não deseja estar. Então Agag negociou com Saul. E Saul aceitou a proposta. Você não me abate, não me... E eu sei aonde estão as melhores e as maiores fortunas de Amaleque. Eu sei onde ficou escondido parte do seu rebanho, porque nós sabíamos que ia deparar com uma guerra. É como hoje. Essa sujeira que nós vemos no planeta Terra, na economia, na política, nas escolas, na educação, na família, na igreja, que você vê hoje dentro de todos os setores, empregadores e intercessores. Olha um lugar onde não existe contaminação, aberração. E de primeiro era coisinha muito encobertada, que até enganava. Mas agora nada mais está coberto. Agora é tudo nu, claro, vive a cores. E é cada coisa que te assusta a alma. Só que o Senhor viu tudo.
Diga para o irmãozinho: Deus vê tudo, irmão. Deus vê. E que Deus chegou à conclusão? Que escândalo, que vergonha! Samuel, vá dizer para Saul que eu estou muito chateado com ele. Algum dia você já ajoelhou no chão e conversou com Deus? Você já fez isto? Algum dia você chegou a dizer: Deus, o Senhor está chateado comigo? Jesus, o Senhor está bravo comigo por algum motivo? Jesus, eu te chateei. O irmão, homens de aliança precisa ter essa conversa com o Senhor. Deus muitas vezes vai responder na boca de outra pessoa. Deus vai responder na boca do teu anjo da guarda. Você tem teu anjo da guarda? Tem ou não tem? Tem? Esse teu anjo da guarda, ele comunica com o anjo de Deus. E o anjo de Deus passa para o anjo da guarda, e o anjo da guarda buzina lá dentro de uma peçazinha que se chama consciência. E quando você sente a tua consciência ir pesando, é o anjo de Deus que está te comunicando. Um dia eu dobrei o meu joelho e comecei a clamar: Deus, eu sei que eu peco muito na tua presença, mas Senhor, me dê força para vencer toda essa enxurrada de mentira, de calúnia, de falsidade, de levantes que fizeram contra a minha missão. Senhor, no que foi que eu te chateei? No que foi que eu errei tão escandalosamente, meu Deus, por estar passando por tudo isto? E Deus me respondeu num sonho. E deste sonho eu fiz uma música. Eu tive um sonho que um coral de anjo começou a cantar. Isso é sonho, não estou dizendo que é visão, foi um sonho. E esses anjos cantavam em cima de mim. Cantavam. Mas logo depois que esses anjos cantaram, veio um grupo de pessoas, e neste grupo de pessoas, eles fizeram uma reunião e me colocaram no meio. Mas, gente, parecia verdade o que eu estava sonhando. O negócio foi tão forte que uma intuição disse: escreva o que você sonhou. Era 3 da manhã e eu pulei, fui para a minha escrivania, peguei a caneta e fui escrevendo. Neste sonho, um grupo de homens, que até a hora que eu entrei no círculo da reunião, eram homens, mas depois eles se transfiguraram em morcegos. E aqueles morcegos eram como vampiros. Eles pegavam animais e comiam carne cru, tacava no dente, rasgava, jogava, e era uma desordem. Enquanto eles comiam aquilo, desceu no meio da reunião aonde eu estava um tremendo de um urubu, e desceu batendo as asas e sentou. Aquele grupo de homens se retiraram, e aquele urubu se tornou um monstro, mas um monstro horrível. Isso foi o sonho. E eles vinham em mim, e eu então tentava me proteger, mas ele vinha. Nisto eu via umas pessoas que até deixaram a equipe já, mas um grande amigo meu lá de Marília, um rapaz muito querido chamado Nereu, esse então gritava:
João, João, saia daí, esse monstro vai te pegar. E eu não tinha como sair, porque eu estava na mira. Aí ele me investiu, e eu investi, peguei a cabeça dele, torci, estourei, soltei no chão, mas ele reavivia. Aquele corpo que saltitava, entrava de novo naquela cabeça, e ficava perfeitinho, e vinha. Isto foi uma luta tão ferrenha, que quando eu acordei eu estava suado. Eu acordei com esse sonho. E eu aí quebrei, matei, macetei, esmaguei. Quando isso aconteceu, o coral de anjo voltou a cantar. E o Senhor disse: escreva. Eu peguei a caneta e rapidamente corri. E foi num sonho que eu tive, e comecei a orar. E para minha surpresa, algo começou a acontecer. Era um coral de anjos que voava em volta em mim. Eram vestidos de brancos e numa língua estranhas, todos cantavam assim. E depois aquela linguagem estranha, inclusive eu lembro: Makasala, ele me caixonerou. Quilei mais fecina, ala mai casoliro, si melasi, ela malasonoye, quesca solila na fei, anta malasalarei, ecco o Espírito tu. E foi assim que escrevi, ficou até legalzinha a música. Fui saber depois de uns meses que fizeram mesmo a reunião, um grupo de maçons, fizeram uma reunião e decretaram abertamente, as coisas chegam até a gente, aonde me aceitassem anunciar o reino, diz que eles expulsavam, fosse padre, fosse coordenador, fosse quem fosse, eles me expulsariam, eles tirariam do lugar, porque eu, Camelote, não podia anunciar o reino de Deus. Irmãos e irmãs, só que eu não quero ser como Saul, eu também não quero ser como Agag. Eu tenho que ser um homem do Senhor, e para mim ser do Senhor, eu tenho que entender que o Senhor não adota hipocrisia, falsidade. O Senhor elimina o pecado, e Saul, para continuar rei, preferiu alienar com Agag para ser remunerado. E o grande perigo desta sociedade hoje é visar lucro, 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 sem visar o reino de Deus. Deus é Deus da riqueza, mas conquistado na justiça e com Ele. Deus não pode abençoar o que não venha de uma procedência. Por isso Ele diz em sua palavra: debalde vocês semeiam, mas não conseguirão colher. Se ouvirem a minha palavra, vos darei a chuva no tempo certo. Não adianta trabalhar dia e noite, não adianta querer construir sem a minha intervenção. O Senhor tem dito isto. Mas o que fez Saul? Saul olhou muito mais o boi gordo, as novilhas, e olhou muito mais os bens de Amaleque do que a palavra de Deus. E Deus então desgostou do procedimento de Saul. O Senhor chegou a lhes dizer: eu estou arrependido de tê-lo constituído rei. Veja o versículo 10, 1 Samuel 15:10. O Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter feito rei Saul. Ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Samuel irritou-se com isso e clamou ao Senhor durante toda a noite. Vale lembrar aqui, Saul
era um rei de Israel, convocado por Deus. Samuel era um sacerdote de Israel, convocado por Deus. Um com a função sacerdotal, outro com a função de reino. Então, nem o reinado de Saul poderia ser exercitado sem a concordância de Samuel, como nem podia Samuel agir nos seus ministérios sem a concordância de Saul. E Saul quebra a aliança. Quando Saul quebra a aliança, Deus intervém. E é isto, e é por isto que Deus vai voltar neste planeta Terra, porque literalmente os homens da terra estão quebrando a aliança com Deus. Eu não estou falando daquele ou daquela que se divorciaram. Não, não é esta aliança. Esta aliança é depois. Eu estou falando da aliança de Deus com o homem, que lhes dá uma autonomia, uma cidadania, um direito de reinar. Se você é um homem de aliança, você tem como reinar, você tem como bater de frente com as propostas do inferno e dizer: não aceito. E olhe, irmãos e irmãs, o diabo agora está sofisticado. Ele não vai te trazer proposta de pessoas ignorantes, não. O maior perigo hoje está dentro da igreja. O maior perigo hoje está no meio dos sacerdócios, no meio dos pastores, no meio dos pregadores. Satanás conseguiu entrar na cabeça do homem, principalmente do homem que reza. Porque ele sabe que esse é o comando, ou seja, o último exército que Satanás tem que destruir é os homens de Deus, porque o resto está destruído. O resto já se foi. O caráter do homem já caiu por terra. A honra da mulher já está vendido por uma simples cerveja gelada ou por uma capa de revista. O coração do homem já se entregou pelo um carro importado ou pelo carro do ano. E Deus não está contente com este proceder. Ele tem me dito no coração: vai, meu servo, e pregue a minha palavra. Mas pregue a minha palavra. Pegue onde pegar, doa onde doer, mas exorte este povo, porque eu venho para fazer juízo do povo da terra. Enquanto é tempo, não vamos ser Saul, não vamos ser Agag, vamos ser homens de Deus. Vamos ser Samuel, que dobrou seu joelho e começou por chorar, clamando a Deus que atitude ter com Saul. E Deus responde às nossas orações. Diga isso para o teu irmão: Deus responde, meu irmão. É diferente, gente, de você ficar rezando, mas nunca sai da desordem que está. Tem que ter alguma coisa errada. Morre de missa, não perde uma missa, não perde uma comunhão, não perde uma novena, não perde nada, mas está sempre lá embaixo, apodrecido de tudo que é problema na vida. O que será que é isto? É pé em dois barcos. Diga aí para o vizinho: você tem pé em dois barcos, vizinho? Pergunta para ele. Mas, gente, é só fazer uma pergunta, gente. Gente, mas é só ser inteligente, por caridade. Meu Deus, quando eu tomo uma filha e vou na comunhão, o que é que eu estou comungando? O que é que nós recebemos?
O que nós recebemos, gente? O corpo de Cristo. Mas que Cristo é esse, então, que não consegue fazer nada para mudar a situação? Que Cristo é esse que não vence o demônio, que tudo é o demônio, é o demônio, é o demônio, é o demônio? Mas então onde está a morte de Jesus? É meu grito quando o Senhor me disse: deixa a tua cidade e vá para a cidade que eu te indicar. Eu fiquei quase louco. Mas como? Ir aonde? Se a norte, fazer o quê? Eu acostumado naquela cidadinha daquele tamaninho, simples, uma cidade pacata, conhecia até os cachorros da rua. Me enfiar no meio de uma cidade sofisticada, que só vê luxo, que só vê coisas com perfeição, é etiqueta, é moda, é grife, é o desenvolvimento. Graças a Deus, Deus seja louvado por tudo isso da nossa querida cidade. Nada contra a nossa querida cidade. Eu estou simplesmente dizendo o golpe que eu levei. E Deus sabe muito bem o que eu já passei dentro desta cidade. De chegar dia, irmãos e irmãs, de ter que pegar uma enxada e uma máquina e carpir jardim para poder pôr um prato de feijão dentro da minha casa. E eu então comecei a entrar em litígio contra meu Deus e disse: escuta aqui, Senhor, foi para vir carpir quintal de rico que o Senhor me mandou aqui, mas de forma alguma eu me limito a fazer isto. Então eu vou voltar para a minha profissão, porque aquilo eu sei fazer muito bem, muito tranquilo. Eu não preciso por esta humilhação, Senhor, não porque eu não posso carpir jardim dos outros, mas não foi isso que nós combinamos quando nos pés do teu corpo naquela igreja eu me combinei. Eu vou, mas quem vai lhes dar o suficiente para a minha sobrevivência? E tu me respondeu que era meu pastor e que nada me faltava. No entanto, em casa falta gás, a conta de água e luz está para pagar, meu carro está quebrado, eu não consigo sair, eu não consigo arrumar. Então eu quero uma resposta: ou tu muda esta situação, ou então isso é tudo da minha cabeça, isso é tudo utopia, isso é tudo papo furado. E o Senhor parece que não levou muito a sério aquele grito que eu dei. Poucos dias depois, alguém lá da minha cidade me ligou dizendo: volte, nós estamos comprando uma casa para você. E eu quase morria de vergonha. Mas como voltar? Eu saí de lá dizendo que era o Senhor que tinha me enviado para cá, e agora eu volto tudo quebrado, desprotegido, desvalido. Mas como é que eu posso voltar, meu Deus? E Deus não foi mais respondendo às minhas orações. E eu então quis saber por quê. E voltei, comecei a minha vida, recebi uma repreensão hierárquica terrível. Agora você não pode nem ler uma leitura na missa, você não pode fazer nenhum louvor na tua casa e em casa de ninguém. Simplesmente você vai ficar um ano calado para provar que você realmente obedece. Então vamos ficar. Parei um ano, calei um ano, não fiz nada, não rezei, nem texto, nem nada, fiquei calado. Passado esse ano, uma outra proposta para voltar em Cianorte. Eu disse: Senhor, mas nem com açúcar você me pega naquele lugar mais. Irmão, foi por um fio que eu não bati o pó. E posso lhes afirmar, várias cidades que eu saí chorando, os movimentos arrasou que não foi, porque rejeitaram o envio de Deus da minha pessoa. Muitas cidades hoje estão me chamando, inclusive a semana que vem eu viajo por uma das cidades que o povo chegou a uma conclusão: nós expulsamos um homem de Deus daqui. E estão me chamando para que eu vá para pedir perdão. E eu vou, porque o meu Senhor me ensina a perdoar. Querido irmãos e queridas irmãs, eu não estou brincando quando eu estou pregando isto. Mas diante do meu Deus, quando outro alguém me fez a proposta, aí eu coloquei as condições para Jesus. Senhor,
eu volto para Cianorte com as seguintes condições: eu preciso ser remunerado de acordo com o que eu preciso, porque aqui no meu trabalho eu vivo muito bem, e não dependo, graças a Deus, de ficar humilhando para ninguém. Minhas mãos, com a tua graça, me faz eu produzir. Eu volto para lá, de repente me persegue novamente, e eu lá não tenho nenhuma condição. Senhor, eu não tenho estrutura para passar outra provação daquela. Mas nesse papo, eram umas 5 da manhã, eu estava diante do Santíssimo, e quando eu via onde eu estava, já era o meio-dia. E uma coisa que até agora eu não entendo é que eu cheguei 5 horas da manhã diante do Santíssimo, e lá na barra, bem ao lado do Santíssimo, tem uma imagem muito grande de Nossa Senhora. E toda a minha vida eu fui sempre muito devoto de Nossa Senhora. É uma coisa que vem de família. E eu me recordo que eu estava ajoelhado aos pés de Nossa Senhora. Isso eu me lembro ainda. Mas eu não me lembro que eu saí do Santíssimo e fui orando ali. Daquela imagem, eu não me recordo. Mas quando eu estava sentado com o braço cruzado, como passando um filme na minha cabeça. Isso lá na barra. E quando eu dei por fé, era meio-dia alguma coisa. Disse, poxa vida, eu fiquei todo esse tempo aqui. E nesse período aconteceu muita coisa que não é agora que eu posso lhes dizer. Mas uma coisa me surpreendeu. Todo aquele filme que me passou na cabeça, gente, eu não estou brincando, eu estou lhes dizendo a mais pura realidade. Chegou em minhas mãos por 2 folhas, mais ou menos assim. Eu estava saindo da igreja, isso ao meio-dia, sol quente. E no que eu desci a escada da igreja, ao sair na rua, isto lá na cidadezinha da Barra, uma folha assim, dobrada, uma grampeada na outra. E todo papel que eu acho escrito, eu gosto de pegar, dar uma olhada, ver. E quando eu peguei, que eu vi o cabeçalho, estava escrito em negrito: a revelação e os segredos de Fátima. E eu tenho guardado como relíquia nos meus guardados, porque eu suponho, isto é coisa minha, que tudo aquilo que eu vi, eu não sei se eu dormi e sonhei, isso lá dentro da igreja, mas tudo aquilo que passou na minha cabeça, estava escrito naquela folha. As grandes revelações de Nossa Senhora de Fátima para o mundo do porvir. Acreditem-me, eu não sou visionário, eu tenho muitas reservas com relações a aparições, a manifestações, mas uma coisa eu digo para vocês: tudo que me passou dentro de mim, e tudo que estava escrito naquela folha, 4% já foi tudo revelado, já foi tudo consumado. Alguma coisa está para o fim de 2002 e até meado de 2003.
E este é a minha grande preocupação com esta humanidade. Por isso eu já enfrentei os demônios de frente, porque eles já lutaram sim. Parte daquele sonho deste grupo de homens que me colocaram em reunião aconteceu na realidade. Mas isto em 1990, na manifestação de Nossa Senhora, já estava sabendo dentro de mim. E quem acompanha a equipe é prova disto, que em 1990, às 6 horas da tarde, quando começamos a rezar o Ângelo, a Ave Maria, eu dizia para o povo: muitos dos que estão aqui vão se revoltar comigo, muitos vão abandonar a equipe, nós vamos ter uma provação muito grande a passar, mas Deus nosso Senhor vai nos sustentar. Com o resto de pessoa, nós vamos continuar a nossa missão. E pela graça de Deus, irmãos, passamos o que passamos, mas estamos aqui em missão, em nome de Jesus, amém. E eu posso lhes dizer, naquele dia, o Senhor fez uma aliança comigo. O Senhor fez uma aliança muito forte. E quando Ele me propôs a volta para Cianorte, esta cidade não tem noção do que eles têm feito. Muitas pessoas que estão em linha de frente, eles não têm noção quem é que eles estão contrapondo. Não é um pecador João Camilote, não é. Se vocês soubessem o que está por detrás dessa missão, vocês não teriam mais nenhuma gota de dúvida de estar em comunhão com ela. Queridos irmãos e queridas irmãs, quando Deus envia uma pessoa, Deus envia para restaurar a face da terra. Este encontro será uma bênção. Este final de semana é mais uma notícia que o céu trará para este planeta Terra. Quem perder, vai perder. E posso lhes afirmar, Deus está urgentemente precisando de homens e mulheres. Eu vou repetir, urgentemente o Senhor está precisando de homens e mulheres preparando o reino, porque Ele vai voltar muito em breve, e Ele não quer largar uma porcentagem muito grande neste planeta. Ele quer todos com Ele. Gente, me ajudem a buscar as almas que estão se perdendo da casa de Israel. Ajudem-me a anunciar este reino, porque eu posso lhes dizer: o rei fez um grande banquete, o povo já está convidado, a mesa já está preparada, já foi o cordeiro imolado. Você sabia que Deus já está restaurando o céu para receber nós lá em cima? Vocês sabiam disto? Sabiam ou não sabiam? Se não sabiam, queiram saber de hoje em diante. Deus é assim que Ele faz, porque é assim que nós fazemos. Quando vai chegando o final de ano, o que acontece? Todo mundo dá um jeitinho de trocar os móveis, de dar uma pintura na casa, de limpar o quintal, pintar as grades, porque está chegando o final de ano. Mas nossa sociedade estão esquecendo que está chegando não o final de ano, mas está chegando o final dos tempos do Senhor Jesus. E quando o seu tempo completar, completa. O tempo de Deus não completa hoje para amanhã ter resto, não. Quando completar, completa. Aí o dia será um ano. Um ano será um dia. O
O Senhor está aí, gente. E amanhã, quando nós formos estudar o corpo de Cristo no corpo do homem, você vai se assustar. E você pode dar um grito e dizer: mas então eu estou por fora de tudo. Quando nós formos estudar a grande guerra do Armagedon, é um retiro de mudança de vida mesmo. E eu creio, eu não sei para que rumo tomará esse encontro, mas uma coisa eu sei: Deus estará falando conosco neste final de semana. Eu não tenho dúvida disto. E Deus só não estará falando, é muito mais desejo de Deus do que vosso de te ver curado. Você acha que Deus pode te levar lá para cima desse jeito? Tudo deprimido, tudo torto, tudo levado das brecas, tudo viciado, tudo cheirando pecado? Não! Ele quer eliminá-lo, esta maldição da sua vida. Ele quer te colocá-lo dentro da aliança, porque quando Deus te enfiar dentro da aliança dele, e quando você se enfiar dentro da aliança de Deus, nem o inferno consegue botar a mão mais em você, meu filho, porque daí você é território de Deus, e diante deste nome, todo joelho tem que se dobrar, no céu, na terra e embaixo da terra, e todos poderão proclamar: o Senhor Jesus é a minha salvação. Eu não estou mais pendente nestas depressões diabólicas, eu não estou mais de olho em mulher dos outros, eu não estou mais aí obcecado por dinheiro, eu não preciso mais de ser o maior, eu só preciso ser do Senhor Jesus. Diga amém. Se você confirma isso, diga glória. Eu quero esta aliança, Senhor. Diga isto no teu coração: eu quero esta aliança, Senhor. Eu preciso desta aliança, irmãos e irmãs. E eu quero terminar esta mensagem dizendo: o Samuel, lá versos 14, versos 12, naquela manhã seguinte, indo ao encontro de Saul, alguém veio dizer-lhe: Saul chegou ao Carmelo e erigiu ali uma estela, retomando em seguida os seus caminhos para Gálgala. Samuel foi ter com ele. Saul disse-lhe: Deus te abençoe, cumpri as ordens do Senhor. Olha aí a hipocrisia, olha aí a hipocrisia. Já estava fugindo, já estava voltando, formou sua tendazinha, escondeu o que ele pôde. Irmão, não tapeia os outros, não tire o que é dos outros, não passem os outros para trás, porque Saul fez isto. E Saul pegou o melhor boi, a melhor vaca, o melhor cordeiro e guardou na sua estela. Estela era um lugarzinho que eles guardavam as relíquias, as coisas que eram de alto valor. E olha, tudo que você tira do teu próximo, que é um alto valor, que é um baixo valor, que é um médio valor, não é teu, Deus não te abençoa. E você vai perecer. Tua família vai perecer. Não faça negócios desonestos para que teus filhos não sofram a consequência e o castigo depois. E vem dentro da própria família. A Bíblia não mente. Os pais pecaram e a consequência caiu no filho. E nós não podemos ser criminosos de nossa família. Diga isso para o irmão, você está escutando, bendito? Amados, vocês tomem isto como coisa muito séria para a vida de vocês. Tem muita gente no altar mascando chiclete. Não, no altar você tem que vir deixar a palavra de Deus te questionar. Saul, olha que hipocrisia. Deus te abençoe, é o que muitos fazem. A paz do Senhor, irmão, a paz de Deus, Jesus te ama. Bate na costa com a mão direita e mete a faca com a mão esquerda. Está errado, está errado, não pode. Esta situação tem que mudar. Diga aí para o teu vizinho, fala para ele, tem que mudar, abençoado. Versículo 14:
Samuel disse-lhe: mas que balido de ovelhas são esses que ressoam aos meus ouvidos? E esses mugidos de gado que ouço? O que é isso, Saul? Amém? Talvez você saia da tua casa, vai a 200, 300 quilômetros. Chega lá, você começa uma aventura com uma outra menininha, com uma outra mulherzinha, e uma voz diz: aqui ninguém me conhece, aqui ninguém me vê. E daí? Aqui eu estou tranquilo. Naquele momento, meu filho, você está contraindo na sua estela, no teu coração, uma ação que Deus não aprova. Você pode estar longe da tua casa, longe da tua mulher, longe da tua família, longe dos teus parentes, mas você está na presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus vê tudo. Depois, falsamente, você volta para casa com um sorrisinho, dando um beijinho, um abracinho, mas com uma terrível ação desgraçada de adultério lá fora. Isso é pecado, isso Deus não aprova. E trazendo as marcas de Agag, as funções diabólicas, e sofrendo as mais terríveis situações depois. Isto Deus não aprova, a aliança quebra. Você está indo para onde, Saul? Você está me abençoando de que forma? Samuel nem recebeu a bênção, mas que bênção é esta? Como? Escuta, mas que barulho é esse que eu escuto lá na sua estela? Esses gado que está mugindo, esses bois, essas vacas, que são isso? E ele não pôde mais esconder. Isto foi o que eu peguei de Amaleque, voltei ao interdito e guardei, mas não foi este o combinado. Foi dito para você sacrificar homem, mulher, criança, gado, miúdo, graúdo, e botar tudo ao fio da espada, porque isto não procede de Deus. E Samuel vai para cima de Saul com toda a autoridade de Deus. E o versículo 16 diz: Samuel disse-lhe: basta, vou cientificar-te do que o Senhor me disse esta noite. Fala, disse Saul. 17. E Samuel: por pequeno que fosse aos teus próprios olhos, acaso não te tornaste chefe das tribos de Israel, e não te consagrou o Senhor rei de Israel? O Senhor te havia dado uma ordem, e te havia dito que votasse ou interdito estes pecadores, os amalecitas, combatendo-os até o complexo extermínio. 19. Por que não ouviste a sua voz? Por que te lançaste sobre os despojos, fazendo mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci a voz do Senhor, replicou Saul. Foi pelo caminho que ele me traçou, trouxe Agag, rei de Amaleque, eu voltei ao interdito os amalecitas. O povo somente tomou dos despojos algumas ovelhas, boi, guisa, primícia do interdito, para sacrificar ao Senhor Deus de Gálgala. É o que acontece hoje. Escuta, esse tipo de novela você está assistindo? Não tem nada a ver, só que eu liguei aqui a televisão, mas eu não assisto. Mas esse filme você está assistindo? Não, é que eu estava aqui com os amigos. Esse tipo de bebida você está bebendo? Não, é porque estamos numa rodinha de amigos. Mas é esta hora da noite que você está voltando para casa? Onde estava você nessa hora? Não, é porque a gente faz igualzinho Saul. Diga para o vizinho: Saulzão. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo, meu povo? Só que Deus não deixou por menos. Não deixou por menos. Deus foi duro com Saul. E chegou a dizer para ele: Saul, suas desobediências é tanto quanto a idolatria. O que é idolatria? Fazer um Deus e adorar um Deus e deixar Deus de lado.
Não tem nenhuma diferença quando você quer seguir Jesus Cristo, quando você quer andar nos caminhos de Deus, mas quando você quer fazer também a vontade de sua carne. Queridos irmãos e irmãs, e posso lhes dizer uma coisa: Davi reinou e Saul caiu por terra. Então eu estou tentando te dizer que quem estiver na aliança com Deus, passe o que passar, ele vence. Mas quem quebrar a aliança com Deus, por qualquer probleminha, ele cai por terra, em qualquer sentido. Qualquer baque que vem na família, ele já não aguenta, ele revolta, ou ele se atira na bebida, ou ele foge de casa, ele abandona a família. Por qualquer problema que vem, ele se atira ao desespero, na opressão, na depressão. O sentido é morrer, é fugir. Isso tudo é porque você possa estar com negociação com Agag. Você pode estar pondo coisas que não é de Deus dentro da tua casa. Não está sério o teu compromisso nem com a Bíblia, nem com a lei de Deus. Você é um cristão desdeixado, porque na hora que você dá um grito e pôr em termo e por fora, por fuga do teu corpo, da sua mente, de sua sexualidade, da sua intervenção, estas ações diabólicas, pode ter a certeza, Deus te joga dentro da aliança com Ele. E aí o que vai ocorrer? Você vai ser agredido, você vai ser perseguido, você vai ser combatido, mas você não será vencido, porque Deus é o Senhor. Diga aleluia, Jesus. É o que nós já estudamos. Dai glória mesmo a Deus. Se você entendeu, diga aleluia. Foi o que nós estudamos ontem na comunidade, só para reavivar, lá no Salmo 117, nós já vimos ontem, mas vale a pena ver hoje novamente, porque a palavra de Deus sempre é vida. Salmo 117, veja o que narra Davi. Por que é que Davi está narrando isto? Foi o que ele sofreu com Saul, foi o que Saul fazia com ele. E olha o que ele diz. Se nós pegarmos 117:6, Salmo 117, verso 6, achou? Diga amém. Comigo está o Senhor, nada temo. Que mal poderia ainda fazer-me um homem? Que mal poderia fazer o mal? Que força o mal teria para te destruir? Como é que o mal pode entrar e ir batendo e destruindo? Como? Vamos para cima do mal. Deu uma enfermidade, vamos para cima do mal. 90% dessas doenças não é doença coisíssima nenhuma, é a ação do mal. É aquilo que o mundo julgou em cima de você. Mas o versículo 8 diz assim: mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar no homem. A palavra de Deus diz lá no versos 13: forçaram-me violentamente para eu cair, mas o Senhor veio em meu auxílio. Gente, a nossa proteção está onde? No nome do Senhor. Então não tenha medo. Entrou uma maldita divisão na tua casa? Clamem, clamem. Deu problema nas finanças? Clamem, porque Satanás, gente, ele está abocanhando por aí afora. Você pode imaginar o índice de gente que morre acidentados? Você pode imaginar o índice de gente que morre em desabamento, em quedas de aviões, em bombas, em gases, intoxicado com drogas? Você pode imaginar? Isto não é normal. Isso é anormal. Uma pessoa na plena saúde pegar uma injeção e enfiar nas suas veias, e minutos depois ele está com total personalidade ao contrário da dele. E aí dizer, ele é drogado, então é drogado, é perigoso.
Isto é a agonia dos últimos tempos. É gente sem aliança. E essa gente sem aliança é gente que está indo na igreja, que é batizado, que comunga, que vai na missa, que vai nas igrejas e assim por diante, que vai nas santas ceias, porque lá nos evangélicos também não é diferente, nem um pouquinho. Pode ter outros costumes para orar, mas são os mesmos problemas. Todo problema que passa na igreja católica passa lá também. Todo problema que passa na igreja passa também nas escolas, passa também na política, passa também na economia, passa também nas famílias. É o fim. A dupla sertaneja fizeram uma música: a coisa tá feia, a coisa tá preta, quem não for filho de Deus está na unha da turma. Amém? Precisamos orar. Você precisa livrar tua família da unha do capeta. Fala isso para o teu irmão. É uma palavra pesada, mas é isto. Diga isso para o teu irmão. Você tem que trabalhar em cima da tua família, meu filho. Porque a turma está solta. A rapaziada está solta. Vem pela internet, vem pelas novelas, vem pelos filmes, vem pelos bailão, vem pela bebida, vem pela droga, vem pela gangue, vem pelo acidente, vem pela música. O bicho entra em tudo que é festa, mas ele quer destruir o planeta Terra. Satanás quer ver esse planeta Terra em chama. Ele quer ver as famílias em pedaços. Ele quer ver a igreja na mais terrível confusão possível. Ele odeia altar, ele odeia pregador, ele odeia pastor, ele odeia ovelhas, ele odeia. Gente, se Satanás pudesse me pôr debaixo de um rolo e me esmoer, ele só não faz porque ele não pode. Ele só não faz com você porque ele não pode. O Senhor Jesus criou uma sentinela ao teu redor, senão você estava ralado, meu filho. Ele te odeia você, ele te odeia teu coração, ele odeia tua família, ele odeia teus filhos. Então a brechinha que ele tem, ele joga uma desgraça. Ou é uma ideia, ou é amarrar um brinquinho na orelha, ou é fazer uma tatuagem. Ele pega uma frestinha. O bicho é sujo. E esse final de semana nós vamos abrir fogo contra ele, em nome de Jesus. Levanta-te, irmãos, e vamos erguer nossas mãos perante os céus. E vamos começar já nesta noite, orando para levantar a tua alma da região dos mortos. Talvez você está vivo por fora, mas por dentro está morto. E nós queremos ressuscitar, no nome de Jesus, a tua alma. Erga a tua mão para os céus. E se você realmente está com desejo de encontrar este Deus que é vida, comece a falar com o Senhor teu Deus. Oremos. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, por ele que derramaste todo o sangue naquela cruz, eu te suplico agora, Senhor, como ministro deste encontro, como porta-voz de tua palavra, acampe teus anjos, os guardiões deste lugar, para que neste final de semana nós vos colocamos este santuário, Senhor, nós vos colocamos o teu tabernáculo feito de coração humano. Irmão e irmã, teu coração é tabernáculo de Deus e ele precisa estar no primeiro lugar da tua vida. Oro por este aparelho de som, oro por estas filmadoras, oramos pelo intercessor e intercessora. Nós oramos também por todos os que hão de chegar, por aqueles que estão em viagem para esse encontro. Nós oramos, ó Pai, para que aqueles que vierem a
amanhã também possa se encontrar as mais grandes graças do Teu Espírito. Comece esta noite, Senhor, tocando o coração dos Teus filhos e de Tuas filhas, libertando-os de qualquer mal, de qualquer medo e inseguranças. Olhai por nossa família que ficaram, tire todas as preocupações que ficaram para trás. Comece a manifestar Teu poder curador e libertador, para a honra, para a glória da vossa Santa Lamaisi Teleberi Canta Rabapá. Oh, Alabaraxi, vai soltando a tua voz. E se você já é batizado no Espírito de Deus, comece a clamar na língua dos anjos. Senhor, nós te pedimos, coloca teus anjos aqui com toda a espada desembainhada. Senhor, nós queremos pôr em fuga agora todo o projeto de Agag, todo o projeto dos amalacitas. Nós queremos voltar ao interdito todo tipo de pecado, todo tipo de medo, todo tipo de incoerência, todo tipo de hipocrisia. Não, nós não aceitamos o pecado, Senhor. Nós queremos vida, queremos liberdade do Teu Espírito, queremos salvação. Manda a Tua salvação, Senhor. Oh, gente, busque a Tua cura. Expulse esse espírito de depressão diabólico do teu peito, da tua alma. Ah, Senhor, manifeste o teu poder, pela honra e pela glória. Toca, Senhor. Senhor, põe teus anjos aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Todos. Com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixes que o inimigo se escarneça e zombe de nós. Cubra, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Nas portas. Senhor, põe teus anjos nas portas. Senhor, põe teus anjos nas portas, com a espada desembainhada. Senhor, põe teus anjos nas portas. Não deixas que o inimigo se escarneça e zombe de nós. Cubra, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos nas portas. Meu irmão. Senhor, põe teus anjos no irmão. Senhor, põe teus anjos no irmão. Com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos no irmão. Não deixes que o inimigo se escarneça e zombe de nós. Cubra, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos no irmão. Aqui. Senhor, põe teus anjos aqui. Todos. Senhor, põe teus anjos aqui. Com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos aqui. Não deixas que o inimigo se escarneça e zombe de nós. Cubra, Senhor, com teu sangue. Senhor, põe teus anjos aqui. Estenda assim as tuas mãos agora, para que nós encerramos esta noite, a introdução do nosso encontro. Eu peço agora, Senhor, deposite nas mãos que estão estendidas uma dose de amor. Deposite nestas mãos que te estende a graça, a salvação. Eu oro pedindo ao Senhor que os céus agora disponha dos recursos necessários que estas mãos estendidas esperam. Faça agora uma pequena memória de toda a sua casa, sua família, as pessoas que vocês deixaram lá em casa. Ore pedindo aos anjos
que cuide da sua gente e que vocês possam ficarem aqui despreocupados dentro deste tabernáculo de Deus, que você possa começar a ir tomando gosto da palavra de Deus, e na medida que as pregações vão entrando, você vai descobrindo quanto é gostoso estar na palavra de Deus. Toca, Senhor, cura. Senhor, cure esta mulher, cura este homem. Senhor, tire todos os atrapalhos, o que envolve negativamente, o que envolve psiquicamente. Toca e cura. Pelo poder do Teu Espírito, eu abençoo estas mãos que estão estendidas. Em nome de Jesus, digam amém. Podemos sentar um instante. Chamaria Leno Marcolo, aquele que está encarregado de averiguar os pousos. Obrigado. A paz de Jesus.